Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Diana Barros. Eu estou fazendo LLM em Corporate Law aqui no NYU e eu sou Event Officer da Brazilian Legal Society, que é a BLS. E aqui é a nossa gestão de 2023, 2024. A gente está com alguns projetos e um deles é o BLS Talks, que são basicamente uma série de webinars que a gente vem fazendo mensalmente com temas variados para basicamente educar a nossa comunidade. Então, a gente teve já um webinar falando sobre a prova do bar, a gente teve um webinar falando sobre a preparação né, de documentos que a gente precisa pré-LLM, né, como se preparar para fazer o application, enfim. E aí hoje a gente está com dois convidados que são sócios do Tosini Freire Advogados, Tony e o Vlad, que também são alumni da NYU, fizeram um LLM aqui, e estão aqui para compartilhar um pouquinho com a gente sobre a carreira após LLM. Então, o que o LLM impactou positivamente na carreira, especificamente em escritório de advocacia, né, para os dois que fizeram o curso aqui, e como foi a volta, enfim. Então, vou apresentar eles aqui e aí a gente já começa com o nosso bate-papo. Então, a gente está com o Tony, né? O Tony é sócio nas áreas de contencioso e arbitragem. Ele tem bastante experiência em cortes nacionais, arbitragens domésticas e internacionais. Ele trabalhou como associado estrangeiro no DB Voice, aqui em Nova York, e tem licença para advogar aqui nos Estados Unidos também. Ele também atua no contencioso relacionado à ética publicitária perante o CONAR, e ele é graduado pela Universidade de São Paulo, USP, LLM na NYU, e especializado em gestão empresarial pela Business School São Paulo. O Vladimir, é sócio na área de negócios imobiliários do Tosini Freire e já se dedica há muitos anos a operações bancárias de mercado de capitais. Ele desenvolveu a área de mudanças climáticas e mercado de carbono e atualmente é coordenador da prática de agronegócios do Tosini. Ele também é graduado pela USP, com LLM também aqui na NYU, e é especialista em administração pela FGV. Membro da Câmara Temática de Clima do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável e conselheiro do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp. Bom, primeiramente, agradecendo vocês pela participação, né, por terem topado participar desse projeto aqui com a gente. E já vou passar para a primeira provocação aqui do nosso bate-papo de hoje. Uma coisa que muita gente pergunta e muita gente tem dúvida e que causa ansiedade, assim, né, no pessoal que pensa em fazer o LLM ou que está fazendo o LLM é a volta, né? Como é que vai ser quando eu voltar para o Brasil? Como vai ser a adaptação de volta para muita gente continua no mesmo escritório, né? Então vem fazer o LLM com o apoio do escritório e volta para o mesmo escritório. Ou tem gente que volta, às vezes, sem ter já algum lugar específico e vai ter que procurar de novo emprego, enfim. Então, queria saber um pouquinho de vocês, assim, como foi para vocês esse retorno para o Brasil, como foi o retorno para o escritório. É, Vocês dois trabalharam, né? Tiveram essa experiência do Foreign Associate aqui, então também como foi isso, a experiência de sair de um escritório americano e voltar para um escritório brasileiro, enfim, se vocês puderem compartilhar um pouquinho como foi a volta para vocês, acho que seria bacana. Perfeito. Vou primeiro, que eu sou mais velho. Mas vamos lá. Bom, eu fiz o LLM, depois eu trabalhei, eu fiz um internship, né, no meu Bank Tweed por um ano. Né? Na época em que eu fiz o meu LLM, a gente, eu, eu, eu acabei fazendo todas as optativas, né, na área de mercado de capitais. Eu trabalhava naquela época na área de banking, aqui no Tosini. E a minha ideia seria, depois de terminar o LLM, né, obviamente tentar conseguir um internship. Eu consegui, fui para o Milbank, trabalhei na área de mercado de capitais do Milbank, mas também acabei atuando na área de Project Finance, né, lá no Milbank. E aí, quando eu estava para voltar para o Brasil, após o internship do Milbank, coincidiu que o Tosini Freire estava abrindo a nossa filial de Nova York. Então, eu, de certa forma, tive a sorte, né, pelo fato da questão do timing, de estar em Nova York, e o Tosini me fez uma oferta para eu ficar no escritório de Nova York por um tempo. Então, eu acabei ajudando a abrir a filial Nova York do Tosini Freire e fiquei lá 2 anos. Então, no final das contas, eu acabei ficando 4 anos no total fora. Né? Então,
eu acho que quanto mais tempo você vai ficando fora, mais é difícil a questão do retorno, né? Não obstante, né, eu fiquei longe do Tosini só 2 anos, né? O ano do LLM, mais um ano de internship. Então, eu acabei voltando para a estrutura do Tosini 2 anos depois, né? Então, a volta para o Brasil, no tocante à minha questão profissional, ela não foi difícil, né? Porque eu já estava trabalhando no Tosini em Nova York. Então, a volta para a estrutura Brasil foi relativamente tranquila. Agora, a volta para a vida brasileira, né? Deixar Nova York e voltar para a vida brasileira, e aí sim tem os seus impactos, né? Mas eu acho que isso faz parte também do processo e a gente precisa lidar com isso, né? E eu brinco, né? Que eu acho que assim, no começo, né? Obviamente, a gente tem aquele choque, né? Do estilo de vida seguro americano para o estilo de vida mais caótico do brasileiro e de São Paulo especificamente, mas eu acho que é importante talvez a gente se apegar às boas coisas, né? Então, apegar-se às boas coisas do Brasil, né? Apegar aos nossos vínculos afetivos, né? E isso foi uma coisa que me ajudou muito, né? E pensar em que a gente se livrou das coisas ruins de Nova York, né? Do frio, né? É, e eu acho que esses pontos acabam ajudando a gente na readaptação aqui no Brasil. Boa. Legal. Falar um pouco da minha história, parecida com a do Vlad. Eu sempre tive um sonho de estudar nos Estados Unidos. Eu cresci lendo o livro do John Grisham, A Firma, O Júri, O Sócio, etc. Então eu sempre tive a vontade de conhecer esse sistema americano. Então, quando eu apliquei, eu sempre trabalhei em contencioso. Comecei no Tosini Freire como estagiário e estou lá até hoje. Estou completando 25 anos de casa, esse mês, inclusive. Estou muito Caramba. feliz e emocionado com a data. Então eu queria fazer contencioso nos Estados Unidos. Na minha época, nós estamos falando de 2004, quando eu apliquei, não tinha ninguém no escritório que já tivesse ido pelo contencioso para os Estados Unidos. O perfil sempre era o que o Vladimir colocou, era mercado de capitais, que fazia mais sentido, o escritório corporate, e contencioso, a arbitragem ainda estava incipiente no Brasil, e eu falei, não, mas eu gostaria de tentar. Então eu já tinha uma dúvida muito grande se eu seria aceito nas faculdades americanas. Então, quando eu fui aceito pela NIU, eu fiquei tão feliz que eu falei, bom, agora está resolvido, vou fazer um ano de LLM e está feito. Nem passava pela minha cabeça, eventualmente, trabalhar, porque eu falei, pô, para entrar vai ser difícil. Trabalhar, então, vai ser mais difícil ainda. Tive a sorte de, depois de ter feito o LLM, na verdade, antes até, durante o LLM, o nosso sócio, o Vlad, abriu o escritório e logo depois veio o Márcio, né, Vlad? E o Márcio estava em Nova York e eu lembro que ele me falou, quando eu cheguei em Nova York, ele falou, vou entrar em contato com os escritórios americanos, mas já de cara, para a gente já resolver o seu estágio. Eu falei, Márcio, tudo bem, mas acho que não vai dar. Não, 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 vamos mandar um e-mail. Bom, resumindo, antes da Job Fair, e aí eu falo isso, eu peço desculpas para quem participou da Job Fair, acho que a Diana participou. Eu fui spoiled, né? Porque antes da Job Fair eu já tinha uma oferta de trabalho do escritório do DB Voice para começar a trabalhar em setembro do ano seguinte. Então eu tive uma sorte muito grande, porque eles estavam querendo fazer aproximar do Brasil, eles já visualizavam a arbitragem como uma área de crescimento para o Brasil. E aí apareceu lá o currículo do Tony e eles me pegaram. Então eu tive essa chance, essa oportunidade, esse privilégio de trabalhar também um ano, e foi uma experiência fora de série. Eu concordo com o Vlad, eu acho que a experiência, eu falo aqui em Nova York, porque eu estou agora em Nova York, esse mesmo Márcio que eu comentei, eu estou trabalhando com ele agora, estamos aqui no mesmo escritório, e em Nova York nós ainda temos a filial em Nova York, e eu estou por aqui por um tempo, vou ficar aqui um tempinho, mas eu tenho muita saudade de Nova York. Quer dizer, eu voltei para o Brasil depois do meu LLM, depois do experiência profissional, há 18 anos.
né? Então, 18 anos depois, eu volto para a cidade para passar um tempinho, agora com outra vida, né? Com família, tal, com criança. E o Vlad colocou muito bem. São Paulo tem coisas, falando de São Paulo, onde eu moro, onde eu cresci, tem coisas muito boas, né? Assim como Nova York também. As coisas que eu achava legal em Nova York, né, quando eu tinha mais jovem, elas agora mudaram, né? Tudo mudou, agora a minha situação de vida é diferente. Ainda gosto muito dessa cidade, ainda saio andando sozinho na rua, às vezes, só para respirar o ar da cidade, para olhar os prédios, para olhar a região. Mas a gente a valoriza muito quando a gente mora um pouco fora, a gente valoriza muito o que a gente tem de bom em São Paulo, tem muita coisa boa. Como o Vlad disse, tem muita coisa ruim também, a questão da segurança atrapalha, mas eu acho que esse combo, né, de LLM, experiência profissional, é muito interessante, mas assim, fica muito realmente, quanto mais ficando, mais difícil é para voltar. Não só porque você acaba fazendo a tua vida fora, mas também essa questão dos contatos, etc. Eu acho que uma dica importante para dar é que acho que um grande ativo para quem faz uma NYU, por exemplo, são os colegas que você vai fazer, porque é gente do mundo inteiro, é gente que, como você, vai ter muito sucesso profissional e você tem que manter esse contato, porque são contatos, primeiro, são amizades para a vida e são contatos profissionais, por que não? Né? E eu estou vendo isso agora, 18 anos depois, muitos amigos ficaram aqui, se encontraram no LLM, casaram e ficaram em Nova York. E hoje, por exemplo, um casal que eu vou, semana que vem, vou no aniversário de um deles, se encontrou no LLM, os dois fazendo NYU, se casaram, um alemão, uma indiana, estão com duas filhinhas, morando em Nova York, um é sócio do Simpson Thacher, outro é sócio do DB Voice, e estão trabalhando, morando em Nova York. Então, e são amigos queridos que foram no meu casamento, eu fui no casamento deles, eu fui só no casamento na Alemanha, eu não fui na Índia, infelizmente é um lugar que eu quero conhecer, mas é isso. Então, esse contato é muito importante. Voltando para o Brasil, nunca esquecer desses contatos que são muito importantes. Uhum. Eu acho que isso até puxa a segunda pergunta que a gente tinha planejado aqui, que é como o LLM facilitou essa rede de conexão, né? Como ele se ele ajudou realmente a aumentar o network, já estou entendendo que sim, né? Pelo que vocês estão comentando. E acho que é uma coisa também que, como o Tony comentou, né? Às vezes a gente de contencioso fala, putz, mas quem vai para o LLM são só as pessoas de corporate. E realmente a gente vê aqui que tem mais gente de M&A, de mercado de capitais, tem mais gente de corporate, mas assim, o aprendizado que o LLM te traz, ele vai muito além, né, de só a parte técnica do direito. Então, é uma coisa que a gente está vendo aqui, dessas relações, eu queria saber um pouco de vocês, assim, se vocês acham que teve um impacto relevante de network e de rede profissional, assim, que vocês criaram aqui. Acho que sem dúvida, Diana, isso é um ponto muito positivo, né, da experiência como um todo, né? Eu acho que lá atrás, quando eu fui, né, que eu fui antes do Tony, eu fui em 97, né? Eu terminei meu LLM em 98, né? E fiquei até 2001 em Nova York. É, é, Talvez naquela época, eu diria, era uma visão um pouco mais romântica das coisas, né? No sentido de que as pessoas às vezes iam muito sem pensar muito nessa questão do network, tá? Ia como experiência, obviamente que o network é importante, mas eu acho que é muito importante você se concentrar nisso, tá? Porque esse é um ativo que você vai adquirir, que você vai carregar para o resto da sua vida, né? Então, pensar efetivamente nisso como um lado importante de desenvolvimento durante o período que você estiver no LLM, né? É claro que você não precisa fazer disso de uma maneira pesada, né? Eu acho que você pode fazer isso muito bem de uma maneira leve e identificando afinidades com as pessoas que você vai conhecer, né? E da mesma forma que o Tony falou, eu também carrego amigos para o resto da minha vida aqui, né? Inclusive, até a semana passada eu estava de férias na Europa, né? E estava lá visitando em Paris um grande amigo meu do LLM, né? Então, eu acho que a questão do networking, sem dúvida, é um ponto extremamente relevante, e eu recomendaria as pessoas olharem para isso de uma maneira estratégica também, né? Desde do princípio
do LLM. Uhum. Não tem muito a acrescentar, é exatamente isso. Concordo com o Vlad, é o ativo mesmo. É, é muito fácil, porque você tem gente de todo lugar do mundo, gente de interesses semelhantes. Não é difícil encontrar alguém que você vai se relacionar, vai ter um contato mais próximo. Tem que ficar só de olho aberto, tem que se expor, né? Tem que ir nos eventos. Eu acho que na minha época nem existiu a BLS, poxa, que super interessante essa forma de contato. Demorou para ter, né? Eu até brincava, pô, como não tem tanto estudante brasileiro aqui, a gente vê grupos de outras nacionalidades, ainda não tem no Brasil. É participar dos eventos, é dizer sim para tudo. Eu não também, quando vim, não tinha muito esse pensar estrategicamente, mas eu acho que vale a pena pensar mesmo. Você tem que, olha, estou aqui, é um ano, deixa eu fazer o melhor que eu puder. E tem tanto evento, né? No AIU tem tanto evento, tanto simpósio, seminário, colóquio, né? Tem tanta. E você fala, mas eu vou em tudo isso, mas e a minha classe, né? Eu preciso estudar, eu preciso ler. Não, dá tempo, e vale a pena, porque você nunca sabe. Às vezes é no coffee break de um desses colóquios, ou nesses luncheons, né, que adoram fazer, que você conhece alguém que é um contato para o resto da vida. Ou no caso dos meus amigos lá, um contato que virou casório, né? Que não é raro também. Mas é um grande ativo. E estando em Nova York facilita, né? Porque é tanto lugar legal para tomar café, para sair, para tomar drink. Então, o networking é um grande ativo da NYU. Eu acho que por isso que a NYU é tão procurada também, né? Acho que todo mundo gosta. As faculdades top, né? Essas faculdades, assim, os professores são igualmente bons, tudo. Agora, o lugar que está a NYU, né? É quase imbatível. É. Não, realmente, acho que uma das grandes dificuldades nossas aqui é a organização do tempo, para conseguir ir em todos os eventos que a gente quer, fazer o network, fazer as leituras. Então, é um dos grandes desafios aqui. E aí, agora puxando um pouco mais para o lado de quem, né, da perspectiva de quem trabalha em escritório, Big Law, enfim, em escritório de advocacia que atende clientes, né? Aqui, como a gente comentou, a gente conhece gente do mundo inteiro, conhece culturas diferentes, enfim. Vocês acham que isso ajudou ou mudou a forma como vocês se relacionavam com clientes? Então, porque às vezes em escritórios a gente atua não só com clientes domésticos, mas com clientes de, enfim, inúmeros países, assim. Vocês acham que a experiência do LLM, ela mudou de alguma forma como vocês se relacionavam, como vocês respondiam, como vocês endereçavam as questões dos clientes, enfim, vocês acham que teve algum impacto? Fala você primeiro agora, Tony. Vamos inverter a Opa, ordem. vamos inverter a ordem. Não, tá bom. Mudou totalmente. Mudou totalmente. Você falou num ponto muito importante. A questão cultural é muito interessante. Você está aqui, conviver com gente do mundo inteiro. Eu acho que começa no primeiro dia de aula a forma do ensino, né? O método socrático, que até hoje eu ainda tenho pesadelo, 18 anos depois, eu ainda sonho ser chamado e não ter lido o caso que foi chamado. Mas é um método sensacional. Quer dizer, sensacional quando você termina, né? Mas, enfim, tem o seu mérito, e aí você aprende muito. Eu acho que a questão cultural é tudo, né? Eu acho que a gente estava brincando hoje eu participei de um seminário de manhã e estavam falando dos métodos 70-20-10, né? Que a gente aprende como é que é? 70% daquilo que a gente aprende fazendo, né? 20% é o que alguém ensinando e 10 o que a gente está lendo, né? Então, isso é na prática, é o dia a dia que você está aprendendo mais. Então, é, até questões de horário, né? Eu lembro que eu fiquei impressionado como se respeita o horário do outro aqui em Nova York, especialmente, né? Aquela coisa do tá marcada a reunião para as 2, a reunião vai começar às 2 ou 2:02, né? E se for 2:03, a pessoa já começa pedindo desculpa porque teve algum problema grave, né? E no Brasil a gente sabe que é um pouco diferente, né? Então a gente já vê até a reunião que está marcada para as 2 e já tem gente às 2, né? Não, vamos esperar o pessoal chegar, né? Vamos dar uns 15 minutos. Não, pô, é um desrespeito com quem chegou às 2, né? A gente às vezes não para pensar que é um desrespeito, mas isso a gente vai aprendendo. Então é muito rico você tá
você está interagindo com gente diferente, com gente de outros países, com formalidades até de cumprimentar, né? A gente é um pouco mais caloroso, né, Diana? Acho que sempre tem essa coisa do brasileiro, né? Todo mundo comenta, ah, mas vocês se beijam. Nova York é um pouco diferente com as outras, com todo mundo. Mas é ótimo, assim, que você aprende. Eu saí do casulo, sabe? Eu estava em São Paulo, morando sempre naquela bolha, né? Infelizmente, com São Paulo é difícil você sair da bolha. E quando vim para Nova York, por incrível que pareça, aí que você sai da bolha mesmo, que você aprende coisas diferentes, jeitos diferentes. E isso foi certamente muito, muito bom para minha carreira, para minha vida pessoal e profissional. Eu confirmo tudo que o Tony falou, né? Eu acho que assim existe a questão do conhecimento, né, de outras culturas durante o período em que você está fazendo o LLM, né? Mas tem também aquele outro processo, né, que é entender a cultura de trabalho diferente. Se você tem a oportunidade também de fazer um internship, né? Eu, por exemplo, quando eu tive no Nubank, eu tive chance de trabalhar não só com o Brasil, mas com várias outras jurisdições, né? E seja da América Latina ou do mundo. E isso te dá também, né, um potencial de conhecimento de outras culturas ali durante o trabalho, que também é muito enriquecedor, né? Então, faz todo sentido, né? Quando você está em Nova York, você está trabalhando, você tem a possibilidade de trabalhar com o mundo todo, né? Não que São Paulo você não tenha também, né? Eu acho que a gente aqui também, cada vez mais, né? O mundo é mais cosmopolita, mas aproveitem esse momento, essa oportunidade de estar em Nova York para lidar com isso e ter esse tipo de experiência. Uhum. Bacana, realmente. Eu escutava isso antes de vir e agora eu comprovo que é uma experiência de vida transformadora. Assim, você chega uma pessoa e você vai voltar para o Brasil uma pessoa completamente diferente, né? Mais madura e totalmente transformada. É, e aí, na volta para o Brasil e carreira, né, no escritório, vocês acham que o LLM ele como ele impactou na carreira? Então, vocês seguiram no mesmo escritório, né? Cresceram? Vocês acham que vocês estavam mais preparados para lidar com os desafios de conforme você vai, né, crescendo ali no dentro do escritório e até chegar na sociedade? Vocês acham que o LLM teve um impacto na hora de aplicar para a sociedade ali? Vocês eram vistos com outros olhos pelos clientes, pelos demais sócios, enfim, vocês acham que isso teve também um impacto nesse sentido de construir a carreira dentro do escritório de advocacia? Bom, eu começo falando aqui, para mim foi um divisor, foi um acelerador de carreira, sem dúvida nenhuma. Me impulsionou dentro do escritório, especialmente por eu ter sido o primeiro do grupo de prática contenciosa, né, a fazer essa experiência fora, por eu ter conseguido trabalhar num escritório que tinha uma relevância, ou tem ainda uma relevância internacional muito grande em disputas, e por ter voltado no momento que a arbitragem no Brasil estava explodindo, né? Então, isso me ajudou demais. Inclusive, tem até um caso que eu gosto de contar. Eu voltei para o Brasil muito disposto a trabalhar, fazer acontecer e ter um caso internacional. Na primeira semana que eu estava de volta, o nosso CEO, né, hoje CEO, na época era um sócio sênior, Fernando Serec, chegou para mim e falou: então, tem um cliente nosso que está com uma briga que tem um componente internacional, nós vamos precisar de um escritório estrangeiro. Você conhece alguém? Já rindo, né? Eu falei, opa! E aí liguei para o sócio que tinha sido o meu chefe em Nova York e falei, olha, é mais cedo do que eu imaginei, nós vamos trabalhar junto. E por eu ter tido experiência de trabalhar com eles, eu fui o sênior, eu não era nem sênior, quer dizer, eu saí pleno e voltei sênior para o escritório, eu já tive esse acelerador de carreira. Eu já fui colocado numa posição de destaque num caso importante para o escritório por conta do meu relacionamento com o escritório estrangeiro. Então, já de cara, essa experiência, essa aceleração aí de carreira já se viu, foi claramente, no meu caso, foi perfeito. O timing foi perfeito. Dei essa outra sorte, muita sorte na minha vida. Essa é outra que juntou a explosão da arbitragem,
com o meu retorno para o Brasil. No caso também tem um pouco de similaridade, né? Eu entrei no Tozini em 1996, no momento em que a economia brasileira estava também entrando num boom sem precedentes, né? Foi a época das grandes privatizações, foi a época das grandes aquisições bancárias, né? Então, foi um momento de muita ebulição na economia brasileira e eu tive chance de certa forma, surfar essa onda, né? Então, quando eu saí do Tozini para ir fazer o LLM, eu era um advogado pleno, né? Quando eu fui para o Tozini em Nova York, eu fui promovido a sênior logo depois, né, de ter feito o LLM mais o internship no Milbank. E quando eu voltei para São Paulo, 2 anos depois, eu voltei em final de agosto de 2001, né? Em janeiro de 2002, eu virei sócio. Então, ou seja, esse período todo foi um período de, obviamente, muito aprendizado, mas também de aceleração na carreira, sem dúvida alguma. Uhum. Eu acho que uma das coisas muito bacanas também é que a gente abre portas que a gente nem imagina, às vezes, né, com essa experiência. Às vezes você nem sabe, mas você conhece uma pessoa que vai ter um caso brasileiro no ano seguinte, que você tiver de volta, ela vai lembrar de você. Assim, você vai puxando o fio e é uma coisa que é muito legal, assim, do LLM. Você tem que olhar tudo que a gente vive, que acho que a gente tem que olhar como uma oportunidade, né, como uma possível oportunidade de abertura de portas. É a sensação que eu tenho, assim, ainda mais ouvindo o relato de vocês e vendo que as coisas vão acontecendo, a gente vai se dedicando e as coisas vão aparecendo e acontecendo. Acho que para finalizar aqui, não sei, perguntar se vocês têm alguma dica para quem está pensando em fazer o LLM ou quem já está fazendo, alguma dica, assim, não perca isso, não deixe de fazer isso, alguma coisa que vocês queriam ter escutado, talvez, quando vocês estavam aplicando ou quando vocês estavam fazendo o LLM e um é o do passado, o Tony do futuro falando para o Tony do passado, o Vlad do futuro falando para o Vlad do passado. Para a gente encerrar aqui com essa frase de efeito. Gostei. Bom, quer falar, Tony? Posso tentar. Eu lembro de ter ficado muito, muito preocupado quando eu cheguei. Ninguém me orientou muito sobre o método socrático. Eu sabia que perguntas seriam feitas, mas eu estava realmente muito preocupado e falar errado, e de não acertar. Obviamente não é a nossa língua nativa, então nunca ia ser perfeito. Mas eu me preocupava muito em soar bem, em parecer inteligente, sabe? Aquela insegurança normal, acho que de quem é jovem vai fazer um LLM, e para entrar na NYU, todo mundo tem sucesso, todo mundo tem um currículo bom, então você se sente, né? Então o que eu poderia dizer para mim mesmo era assim, vai com calma, aproveita a experiência, calma, você não vai ser reprovado, você não vai ser ridicularizado perante a classe, né? Não é que nem filme americano, né? Você vai botar no cantinho, e confia no processo, né? Confia no processo porque faz sentido, né? A coisa vai entrando, vai internalizando. Então, leia, tente ler, não se mate, né? Durma, né? Que também às vezes não é ruim para você ficar a noite toda lendo. Não vai ser bom no dia seguinte, você não vai estar bem, você não vai estar sharp, né? Para falar. Então a dica vá com mais calma, quer dizer, aproveite a experiência, é muito rápido, o LLM passa voando, né? Eu já falei isso para a Diana, passa voando, e assim, você vai aprender, não se preocupe que você vai aprender, você vai ter professores brilhantes, alunos que vão fazer intervenções brilhantes, né? Material que você vai ler, simpósio que você vai participar, e pessoas que você vai conhecer. Então, eu diria assim, vai com calma, vai dar tudo certo, né? É uma experiência super rica, acaba muito rápido, então aproveite cada segundo, né? E procure e diga sim para as oportunidades. E é o que você falou, a gente não sabe, a porta abre, você não sabe. Eu vim sem expectativa nenhuma de trabalhar e acabei trabalhando num baita escritório, fui até ver julgamento, que eu trabalhei em caso de discovery, imagina, que nunca vai para julgamento, tudo termina em acordo. O caso que eu estava
foi para julgamento, ou seja, aquele livro de John Grisham que eu falei no começo, que eu gostava de ler, eu fui na prática ver como funciona. Vi júri, vi argumento inicial, vi closing, vi tudo ali, no caso que eu trabalhei. Que todo mundo falava, que sorte você tem, trabalho há 15 anos aqui, eu nunca vi um caso ir para júri. Eu falei, pois é, veio o brasileiro aqui, caiu de paraquedas e já está vendo acontecer. Então, as coisas acontecem. Então, eu tô numa pegada mais, relax, né? Vai dar certo. Todo mundo que você entrou na Enaiu, você tem a responsabilidade necessária, você vai fazer o que precisa ser feito, mas não se cobre tanto. Eu acho que um pouco na linha do que o Tony está falando também, eu acho que essa questão do choque, né? Quando você chega na faculdade, né? E tem essa sistemática toda diferente, né? Do ritmo das aulas, né? Das exigências, de que você tem, como você tem que estar preparado para as aulas. Eu acho que esse ponto é um ponto super relevante, né? E eu acho que se preparar para estar em Nova York, né? Eu acho que vale a pena assim pesquisar. Hoje em dia a gente tem muito mais acesso à informação, né? Seja através de internet, seja por contatos mesmo que você consegue fazer de uma maneira muito mais fácil, né? Naquela época lá, o meu nem celular direito a gente não tinha, né? Então você tinha que buscar informação muitas vezes em livros, né? Mas hoje em dia não, hoje em dia é muito mais fácil. Então pesquise mesmo, né? Onde você vai morar, né? Questão de facilidade de acesso à própria NYU, né? Seja se você vai morar no dorme ou se você for morar em algum outro bairro, né? Entender um pouco antes para que e talvez até ir um pouco antes do começo do LLM para você se aclimatizar ali no ambiente onde você vai morar e tá tudo certinho, né? Para quando começarem as aulas, você está 100% dedicado a isso. Eu acho que essa dica de ir um tempo antes, né? Eu acho que ajuda muito também nesse processo de aclimatação assim que você chega. Uhum. Boa. Bom, gente, obrigada. Queria agradecer muito, assim, acho que foi muito bacana nosso papo. Eu tenho certeza que, para quem está em dúvida, está pensando se faz sentido na minha trajetória encaixar um LLM, eu acho que com certeza vai informar muito as pessoas. Espero que convencer, porque é uma experiência muito bacana que acho que todo mundo que tiver oportunidade tem que fazer. Mas é isso, obrigada. E a gente vai disponibilizar no nosso canal do YouTube, da BLS, o vídeo. E é isso, pessoal que assistiu, gostou, continuem acompanhando. A gente vai seguir lançando vídeos mensais sobre temas variados que sejam de interesse da comunidade brasileira em Nova York, da comunidade brasileira que pensa em morar em Nova York, que pensa em fazer LLM ou que já fez, enfim. E é isso. Obrigada pela participação de vocês. Prazer, um abraço a todos. Muito prazer, adorei o papo e assinem o canal e cliquem no sininho. Isso aí.